No vídeo de hoje eu vou trazer 10 lições sobre o livro Mais Esperto que o Diabo, de Napoleão Hill. Eu sou uma pessoa que ama a leitura, inclusive eu gosto, né, de pegar o livro físico, de sentir o cheirinho ali, mas, né, por ocasiões, né, e rotina, eu até venho me adaptando à leitura digital. Inclusive esse livro eu não tenho ele aqui para poder mostrar para vocês a capa, mas as lições que eu quero trazer aqui e mencionar são lições importantíssimas que Napoleão Hill ensina como você superar as armadilhas mentais que impedem de viver o sucesso e a liberdade. Mas antes de começar esse vídeo aqui, eu gostaria de, né, te perguntar se você tem algum livro que você já leu, que porventura fez muita diferença na sua vida. E se assim for, eu gostaria que você deixasse aqui a indicação nos comentários. Eu sou uma pessoa que, de fato, assim, ama a leitura e eu vou ficar muito feliz em receber, né, essa indicação e quem sabe fazer parte do meu acervo aqui de leituras. E também, né, para as demais pessoas que chegarem aqui. Então, esse livro, Napoleão Hill escreveu ele em 1938, eu estou aqui com algumas anotações para não esquecer, e ele foi publicado, né, algumas décadas depois. Ele tem vários livros, né, e livros assim, riquíssimos em mudança mesmo, né, da nossa jornada, focado muito nessa questão da mentalidade. E aí eu vou trazer aqui para você, depois você pode, se você quiser, deixar até aqui para falar qual dessas lições, né, fez mais sentido para você ou que você não conhecia e que te despertou aí na ao assistir esse conteúdo. Então vamos lá. A primeira lição que a gente pode trazer aqui sobre o livro é o perigo da alienação. O livro como um todo, ele rege nessa questão de mostrar impactos, né, que a alienação ela nos traz e impede a gente de viver o sucesso, de viver a liberdade, de viver uma vida com muita prosperidade. Para você que está chegando aqui agora, né, o meu nome é Luciene, eu sou mentora, especialista em prosperidade financeira e eu falo muito sobre esse assunto. Então, esse livro ele traz muita conexão com tudo aquilo que às vezes você busca em relação ao dinheiro, né? Assim, porque a gente, né, busca materialização, busca os bens, o dinheiro na conta, as contas pagas, a liquidação das dívidas. Só que às vezes a gente fica brigando com esses sintomas sem entender que muitas vezes o que causa esse resultado é parte de quem nós somos, né? A nossa identidade real. Então, quando ele fala aqui da questão da alienação, e até mesmo, né, para relatar, ele coloca esse livro como se fosse uma entrevista fictícia com o diabo. Então ele molda essa conversa, né, trazendo o que o diabo ele utiliza como ferramenta para alienar as pessoas. Então ele define isso, né, como a pessoa, por exemplo, que não tem um propósito definido. É a pessoa que está sendo levada pelos problemas, pelas circunstâncias, pelas coisas que acontecem externamente, aquela pessoa que não para, que não, por exemplo, não tem uma definição do que quer para a vida, né? Então, ele fala que quem não governa, né, a própria mente vai acabar sendo governado por forças externas. Então, essa pessoa que é governada por forças externas, ela é uma pessoa alienada. Então, todo o contexto ele vai trazer, né, esse movimento de como que o diabo ele faz, né, com as pessoas ao longo da vida dela para tornar essas pessoas alienadas ao ponto delas não conseguirem viver o sucesso, viver a riqueza que talvez elas desejam. A segunda lição que a gente tira aqui desse livro é o ritmo hipnótico. Então, esse é um conceito psicológico e espiritual, né, que vem no livro, quando um pensamento ou um comportamento é repetido exaustivamente, ele se torna um hábito permanente, ou seja, um padrão. Você tem uma forma de viver, você tem uma forma de agir, você tem uma forma de se comportar, você tem uma forma de reagir à situação. E normalmente esses padrões a gente recebe eles lá na nossa infância, né? Do 0 aos 7 anos nós fomos moldados e a maioria desses padrões eles são carregados ao longo da nossa jornada de vida. Alguns a gente vai quebrando, né, ao longo da nossa vivência, né, por talvez algumas coisas repetidas e você chega ali num momento de estar e você fala, não quero mais viver assim, mas a maioria dos casos as pessoas estão vivendo em padrões, né, em
formas, comportamentos automatizados sem perceber. Por isso que muitas vezes circunstâncias, acontecimentos vão se tornando repetitivos. Por exemplo, a pessoa ela teve um relacionamento, ela termina com a pessoa achando que se ela arrumar outro vai melhorar, quando ela arruma o outro, daqui a pouco está fazendo da mesma forma. Então, esse formato de acontecer, esse formato, ele mantém você nesse ritmo hipnótico. Então, todo o contexto aqui depois, ele vai trazer uma analogia, né, para isso. Então, o que o diabo ele fala nessa entrevista? Que as pessoas são realmente alienadas e se mantêm nesse lugar, né, de automático, né, de viver sem estar no presente, sem perceber, né, o que ela pode fazer diferente para mudar aquele resultado. Então, isso se cristaliza de fato, né, quando a gente vai olhar o funcionamento do nosso cérebro, é assim que ele funciona. Então, por existir essa fisiologia em nós, a gente acaba o quê? Vivendo muitos e muitos e muitos anos, as mesmas coisas repetidas, mudando talvez o endereço, a pessoa ou, né, o ambiente ali que nós estamos. Então, é importante a gente prestar atenção em como nós estamos lidando diariamente, né, nos nossos acontecimentos. A terceira lição aqui é a lei do pensamento preciso. Para não cair nas garras da alienação, é preciso pensar com exatidão. Isso significa separar os fatos de opiniões e não permitir que emoções como o medo ou a ganância, elas obscureçam o julgamento. Ou seja, é a gente criticar aquelas coisas que acontecem com a gente. Porque a maioria das vezes, quando a gente passa por um problema, a gente entende que aquilo pode ser algo normal. Só que a grande questão é que tudo o que acontece com a gente é criado por quem nós somos. Então a gente vive em um mundo onde a gente acredita que são coincidências acontecendo, mas na verdade é você criando a sua realidade a partir de quem você é. E se a gente não olha para isso, se a gente não questiona, se a gente não separa os fatos das emoções, os fatos, né, das opiniões, a gente acaba achando que aquilo é normal, porque está todo mundo vivendo caos, porque está todo mundo vivendo problema. Só que isso não é normal. Então, essa lei do pensamento preciso é o que? É basicamente a gente usar a nossa racionalidade, desconectando talvez dessa emoção, que muitas vezes ela fala mais alto, e aí a gente vai só sendo levado por essas emoções. E a emoção, uma vez arquivada, né, no nosso ser, ela dita quem é a nossa personalidade. A quarta lição que nós podemos falar aqui é a definição de um propósito. Tem milhares, milhares e milhares de pessoas vivendo no deixa a vida me levar. Por isso que a sobrevivência ela é algo muito sério e geral na nossa sociedade. Quando a gente vai olhar o número de endividamentos, por exemplo, passa ali da estaca de 80% para cima das pessoas. E a grande questão é que as pessoas estão o quê? Simplesmente no modo de sobrevivência, no modo de captura ali do dia a dia. Então, acorda, trabalha, paga suas contas, né, faz outras dívidas, não se desenvolve, não busca talvez essa percepção de entender o emocional ou de entender o que quer para a vida e simplesmente vai só investindo talvez em mais um conhecimento da profissão, na disposição em trabalhar muito, mas sem ter uma direção. E aí fica algo desgovernado. O resultado ele não vem talvez na proporção que a pessoa quer. Então ele fala, né, que o antídoto para sair da alienação é a gente ter clareza da vida que a gente quer viver. E quantas pessoas não têm essa clareza? Eu, até trazendo um exemplo aqui, já falei em alguns vídeos, antes de casar, antes de me envolver, de 2017 mais ou menos para cá, né, 2015 na verdade para cá, quando eu casei, tive outras experiências profissionais. Antes disso, eu vivia muitas coisas, porque eu tinha vários sonhos, eu sabia a vida que eu queria viver, mas a partir do momento que eu casei, por exemplo, né, que eu uni ali a minha vida com a do meu esposo, a gente começou a ficar um pouco desconecto, né, nos sonhos, a gente não alinhou muitas coisas. Então, muitos problemas aconteceram ao longo de uma jornada, porque eu me perdi naquilo que eu queria. Então, ter essa definição, né, de propósito, da vida que você quer viver, isso é importantíssimo para que os seus resultados aconteçam e aconteçam com mais leveza. Não quer dizer que nós não vamos ter desafios, porque isso é impossível, né? Nós estamos sendo desenvolvidos e amadurecendo aqui na nossa jornada.
mas é importante você ter um propósito. Eu até costumo falar aqui que dinheiro sem propósito é furado. Se você não tem uma clareza do que você vai fazer com o seu dinheiro, você vai jogar ele fora, ele não vai permanecer aí com você. Gente, tá riquíssimo aqui, né? Esse livro ele é muito, muito maravilhoso. E se você tiver a oportunidade de ler ele na íntegra, ou talvez até de ouvir, né, o audiobook, aqui no YouTube tem alguns, né, algumas páginas que fazem audiobook, então procura, né, para você ir ouvindo, que vai ser o quanto esse livro ele é rico, né, em conhecimento, em mudança e transformação da nossa realidade. Para mim, ele foi, assim, sensacional. A quinta lição é: o fracasso é um benefício disfarçado. Hill ele argumenta que todo fracasso traz consigo a semente de um benefício equivalente. Por quê? Muitas pessoas acham que o fracasso ele é algo ruim, mas na verdade o fracasso ele é o ajuste que nós precisamos viver e fazer para a gente chegar no sucesso. Ninguém nasce pronto, né? O que nasce grande, né, é monstro, é algo construído assim de forma totalmente aleatória. Quando a gente vai pegar a evolução, a gente era uma sementinha na barriga da nossa mãe. Depois a gente nasceu, a gente começou a ser o quê? Alimentado por alguém. Aí, à medida que a gente foi fazendo, que a gente foi evoluindo aos pouquinhos. Então, nesse meio do caminho, quantos fracassos nós tivemos quando a gente começou, por exemplo, a andar? Quantas quedas nós tivemos e a gente não desistiu, a gente foi insistindo até que o sucesso ele veio, porque você não desistiu e você continuou. Só que na vida adulta, parece que por várias questões emocionais, por comparação, julgamentos, a gente se perde na hora que a gente fracassa. Aí a gente quer desistir fácil e aí a gente abandona, por exemplo, um sonho que a gente quer porque a gente não quer pagar o preço, né, de tentar, de lapidar, de fazer mais uma vez e mais uma e mais uma. Quantas empresas milionárias estão aí no mercado? Estão porque não desistiram e foram lapidando os seus produtos, os seus serviços, ao ponto de chegar a algo maior. Perfeição nunca vai existir, então a gente tem que trazer o fracasso como um benefício disfarçado para a gente e tentar achar, né, essa semente desse benefício equivalente que vai fazer a gente ser melhor. A sexta lição é a influência do meio ambiente. O ambiente onde você vive, as pessoas com quem você convive moldam seus pensamentos através do ritmo hipnótico, ou seja, o lugar que você está, ele vai moldar quem você é. Você foi moldado lá na infância pelos seus pais, pelos professores, pela mídia, né, pela televisão, pelos seus colegas. Quando a gente vai para o nosso ambiente de trabalho, nós estamos sendo moldados ali pelos nossos colegas. Quando você vai para a sociedade com seus amigos, você vai ser moldado, na faculdade você vai ser moldado. Então, o ambiente, ele influencia a nós. E se a gente não entende isso, né, se a gente não se preocupa em saber onde nós estamos, a gente, consequentemente, pelo ritmo hipnótico, que é aquele padrão que instala em nós e a gente não percebe, a gente vai acabar sendo influenciado talvez por coisas negativas e também coisas positivas, mas às vezes a gente não consegue medir nem pesar isso quando a gente vai olhar para o nosso resultado. E aí, algo muito legal e importante que eu posso deixar aqui para vocês contar isso, é que às vezes a gente acha que tem que sair do ambiente para ser moldado e influenciado de novo. Você precisa começar a mudar, né? A se reprogramar, a ser uma nova pessoa no lugar que você está. Eu nasci em um aglomerado, né, aqui na minha cidade, em Belo Horizonte, e eu não tinha condições de sair daquele lugar quando eu comecei a me despertar, até porque, sim, esse despertar ele vem acontecendo, né, naturalmente ao longo de uma jornada, principalmente quando a gente ainda não tem um direcionamento e não conhece pessoas que vão nos levar a isso. Então, aquele lugar ali eu precisei ir mudando coisas, então eu deixei de ver jornal, eu parei de ficar assistindo novelas, eu comecei a ler mais livros, eu não gostava, não ficava ouvindo as músicas que normalmente as pessoas escutam ali. Então, eu fui me modificando ali no ambiente e em um determinado momento, à medida que eu fui me ajustando e me tornando uma nova pessoa, as portas foram se abrindo para que eu saísse daquele lugar. Então, às vezes a gente acha que tem que fazer a todo custo, eu preciso sair daqui para ser reprogramado. Não, principalmente porque nós estamos vivendo em equivalência. Se você está nesse ambiente, é porque provavelmente você combina com ele. Então, comece a mudar aonde você está e daqui a pouco você vai ter oportunidade, inclusive, de sair. Mas se você tiver condições já de sair,
é uma opção que pode ajudar. Mas se a gente não entende que é de dentro para fora, o resultado ele não acontece, tá? Então, fiquem atentos aí com as influências que você está vivendo no meio ambiente em que você está, em vários, né, locais, nos vários ambientes em que você normalmente convive. A sétima lição é o medo como ferramenta de controle. Já deixa seu like aqui se você está gostando desse vídeo e vamos prosseguir. Então, o medo, ele é algo paralisador e algo que impede as pessoas de viverem prosperidade financeira. E aqui no livro, Rio, ele relata que o diabo, ele usa de 6 medos, né, que são como se fossem os medos básicos, para poder alienar as pessoas. O medo da pobreza, o medo da crítica, o medo da doença, o medo da perda do amor, da velhice e da morte. Então, ele utiliza desses medos ao longo da sua jornada de vida para poder te alienar e paralisar você. Eu posso citar aqui 2 medos que normalmente fizeram parte, que eu consigo assim ter mais clareza. Primeiro que é o medo da morte, né? Antigamente eu tinha pavor mesmo de morrer, mas quando eu comecei a mudar a minha mentalidade, quando, por exemplo, eu aqui não estou falando de religião, mas quando eu ativei uma fé minha diferente, né, no lugar onde eu comecei a congregar e a conhecer a palavra que estava ali, aquilo me trouxe o quê? Um descanso. Então, para mim, morrer vai ser um lucro, né? Dentro do que eu acredito. Pode ser que não seja o que você acredita e está tudo bem. Esse era um medo que eu vivia. Então, à medida que eu fui destravando e conhecendo, aumentando a minha consciência, esse medo já não faz mais parte de mim. O segundo medo é o medo da crítica, e esse até hoje, né, ele me apavora, porque eu venho me destravando e desbloqueando, inclusive esse canal aqui, ele é um exercício meu, né, semanal, né, não vou falar diário porque eu não gravo todos os dias, mas para eu poder o quê? Me desbloquear. Eu comecei a gravar vídeo, se eu não me engano, em 2018 ou antes, né? Uma página muito antiga, eu fiz alguns vídeos, parei, e ao longo da minha jornada foi sendo dessa forma. Só que eu comecei há uns 2 anos praticamente, eu comecei a de fato a entender essa questão da minha consciência, né, da minha rotina, e eu venho tentando fazer disso uma constância, porque a cada vez que eu venho aqui e gravo mais um vídeo, eu melhoro um pouquinho mais. Então, o medo da crítica, do julgamento, hoje, ele acontece ainda, não estou 100% livre dessa minha vergonha, mas já é bem menos. Então, a gente vai se desenvolvendo à medida que a gente vai tomando consciência e esse medo vai o quê? Sendo eliminado. Então, talvez você pode estar vivendo algum medo aí hoje que te paralisa de viver a sua vida próspera. Medo não combina com prosperidade, tá? A oitava lição é autodisciplina e o controle dos apetites. O controle sobre os próprios desejos físicos e impulsos emocionais é fundamental, ou seja, você precisa se dominar. Você precisa aprender a falar não para você, você precisa entender como que você vai gerir os seus recursos, não só financeiros, também, né, os seus relacionamentos. Então é preciso a gente ter um controle dos nossos desejos, para quê? Para a gente não viver desgovernado, é entender quais são os seus vícios. Todos nós temos vícios. A pessoa que, por exemplo, não tem vício em álcool, né, ou alguma droga ilícita, ela vai tender a outro vício, ao consumismo, às redes sociais, a jogos e por aí vai. Então, quando a gente entende que nós somos pessoas que se tornam viciadas, porque aquele ato ele traz para a gente um benefício momentâneo de um prazer que vai nos saciar, porque a gente não entendeu qual que é o problema emocional inconsciente que nós temos ainda, ele vai ser algo favorável, mas que me detona. Então é importante a gente conhecer a nós mesmos, né, quem nós somos, o que que impacta em nós para a gente poder ter o autocontrole e começar a mudar esses nossos hábitos no dia a dia. A nona lição é o tempo como aliado. Gente, o tempo vai passar independente de qualquer coisa, né? O tempo pode trabalhar contra ou a seu favor. Ele vai consolidar o que? O ritmo hipnótico. Por quê? À medida que você vai repetindo e repetindo e repetindo e repetindo mais uma vez, ao longo desse tempo, isso se torna o quê? O seu padrão. Isso se torna quem você é e você faz automaticamente. A nossa funcionalidade física, o nosso corpo, o nosso cérebro, ele é preparado para se tornar algo ao longo do dia a ser o quê? Repetitivo. Ou seja, seu coração bate aí sem você ficar dando ordens, você respira sem ficar dando ordens, o seu sistema, né, sanguíneo, ele vai, tudo que vai acontecer aí, o respiratório, ele acontece sem você ficar dando ordens.
Imagina se você tivesse toda hora que dar um sinal para o seu corpo para fazer alguma coisa, você já tinha morrido. Então o tempo ele é nosso aliado e à medida que nós vamos fazendo, a gente vai o quê? Tornando aquilo padronizado em nós. E aí existem padrões que são ruins, corrosivos, que trazem resultados negativos, e existem padrões que são favoráveis, que vão trazer resultados bons. E entendendo isso, né, nas nossas ações, mudando isso para algo positivo, a tendência é a gente viver uma prosperidade e uma leveza, né, uma transformação realmente, né, com o sucesso e com a liberdade que Rio acaba trazendo aqui para gente. E a 10ª lição é a gratidão e a conexão espiritual. O livro ele vai enfatizar que a mente humana é uma extensão da inteligência infinita, ou Deus, ou universo, quem você quiser dar o nome. Para mim é Deus. Ao manter esse estado de gratidão, você se alinha e se conecta muito mais com esse divino. Por quê? É um sinal de que você tem tudo que você precisa. Quantas vezes a gente, quantas não, a gente está vivendo muitas vezes a vida que nós idealizamos e pedimos para Deus, né, lá atrás, e pela correria, pela muitas atividades que nós vivemos, a gente não está percebendo que nós já temos aquilo que nós pedimos. Estamos vivendo automático. E essa gratidão, ela é um pontapé para a gente poder viver muito mais leveza e muito mais prosperidade. Então, ao manter essa atitude positiva, né, em gratidão e expressar isso no nosso dia a dia, vai sintonizar com essa frequência, né, quebrando a escassez e trazendo, né, propagando para você aí a abundância e a prosperidade. Então, eliminando, né, as ações do diabo na sua vida. Então, esse poder gigantesco, ele faz você viver muito mais próximo, né, da sua essência, do eu sou. Essa página, ele tem o nome Eu Sou Sem Limites, porque assim como Deus é sem limites, nós, como imagem e semelhança dele, parte de quem ele é, também podemos ser sem limites. Então, nada é por acaso, e aí você consegue o quê? Se aproximar mais disso, né, da sua essência, ao ponto de você viver em paz, em liberdade, em tranquilidade, em abundância, inclusive financeira, porque dinheiro é sobre identidade, tá? E eu vou deixar uma frase aqui de Napoleão Hill, que ele fala o seguinte: a única limitação do ser humano é aquela que ele impõe em sua própria mente. Ou seja, se você acredita que você pode, você pode. Se você acredita que você não pode, você não pode. É sobre isso. Então, se você gostou desse vídeo, né, deixa seu like aqui, encaminha para alguém. Deixa a indicação do seu livro aqui, que eu vou amar conhecer. E aí a gente se vê no próximo vídeo. E caso você queira também, né, notificar aqui quais dessas lições foi, assim, a virada de chave que você teve, vai ser um prazer conhecer. E aí eu posso, inclusive, trazer novos vídeos nesse formato, né, de lições sobre livros que eu já li, que trouxeram, assim, grandes ganhos para o meu dia a dia. Um beijão e até a próxima.